Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Gilmar Lopes, lá do e-farsas.com, um site que desde 2002 tenta descobrir se as histórias que circulam na internet são verdadeiras ou falsas. E hoje eu vou atender ao pedido de várias pessoas que entram em contato querendo saber se existem outros sites pelo mundo afora que fazem o mesmo trabalho que o e-farsas. Tem sim, e eu vou citar 10 sites que eu sempre uso como fontes e referências lá nas nossas pesquisas do site. Confere aí! Muita gente entra em contato querendo saber se existem outros sites que fazem o mesmo trabalho que a gente faz aqui no Brasil de checagem de fatos pelo mundo afora. E eu separei 10 links aqui, 10 endereços de sites que fazem esse trabalho. Lembrando que alguns sites são de língua estrangeira e isso não é problema. Para quem não fala outra língua, basta você entrar no seu navegador, nos links que eu vou passar aqui, e você clica ali em cima no botãozinho de tradutor, que ele traduz para você. A tradução fica bem legal, viu? Mas antes tem Old Fake News. No mês de outubro, só que de 2004, a gente desmentiu uma história aqui no e-farsas que já circulava há muito tempo na internet. A publicação, que foi bastante compartilhada, mostrava o que parecia ser um livro mostrando a Amazônia já pertencendo aos Estados Unidos. E o texto que acompanhava essa imagem dizia que isso estaria sendo ensinado lá nos Estados Unidos para as crianças nas escolas. Ou seja, esse livro seria a prova de que os americanos já teriam comprado a Amazônia, já teriam roubado a Amazônia da gente. E é claro que essa história é falsa. Mas essa história não começou em 2004. Na verdade, em 1999, um grupo de ex-militares criou esse mapa e jogou num site qualquer aí que eles fizeram. E aí uma professora no ano seguinte resolveu entrar em contato com esse site para saber se essa história era verdadeira ou não. E a partir daí, no ano 2000, esse boato começou a circular juntamente com o nome da professora, dizendo que ela estava afirmando que essa história era verdadeira. Deu para entender? Então, só para resumir aí, o texto que aparece nesse livro tem um inglês muito ruim. Se você dá uma olhada, o texto está muito esquisito, parece que alguém traduziu de qualquer jeito e jogou ali. E também tem um detalhe que desmascara por completo essa história. O número da página ali está par, e no caso desse livro, esse número seria ímpar. E por aí a gente já vê que esse livro é completamente falso. Esse boato caiu nas graças do público e até hoje quem gosta de teoria da conspiração ainda fala que os americanos já roubaram a Amazônia, que a Amazônia já é dos americanos. E vira e mexe a gente recebe isso no nosso grupinho do WhatsApp. Você já deve ter recebido também. O primeiro site que eu trago para vocês é o italiano Bufali.net. O Bufali é um site de checagem de fatos de língua italiana criado em 2014. Administrado por Claudio Michelizza e Fábio Millela, o Bufali é referência na Itália em desmentir ou confirmar as histórias que circulam naquele país. Eles também têm um canal no YouTube onde eles publicam vários vídeos com também checagens de coisas que estão circulando por lá. Eles fazem uns vídeos bem legais também. Eu entrei em contato com o Cláudio via internet e ele mandou um vídeo pra gente, um recado para os brasileiros. Salve a tutti e benvenuti in Italia. Io sono Claudio Michelizza e sono il fondatore di Bufali.net, il più importante servizio di fact-checking in Italia. Bufali.net è nato quasi 10 anni fa, per scherzo, fra amici, per cercare di fare un po' di chiarezza su alcune notizie che giravano in rete. Oggi invece risponde a centinaia, anzi migliaia di richieste che arrivano ogni giorno tramite il nostro WhatsApp, servizio WhatsApp gratuito contro le fake news. Rispondiamo quasi in tempo reale a tutte le segnalazioni che ci vengono inviate. Bufale.net cerca di arginare quell'enorme massa di disinformazione e complottismo che sta investendo l'Italia. Purtroppo i giornali, i politici non ci aiutano in questo perché persone con grossissimi seguiti, sia a livello politico che a livello mediatico, stanno condividendo una serie di teorie del complotto, disinformazioni, fake news che stanno convincendo varie persone ed è un fenomeno molto molto preoccupante. Bufale.net proprio per questo si è imposto come servizio
di risposta rapida ed è per questo che sta avendo un enorme successo, perché il tempo che intercorre fra quando ricevi la segnalazione a quando tu rispondi alla persona è il tempo in cui la bufala si sta diffondendo e quindi è proprio in quel momento lì che devi essere presente e intervenire rapidamente. Voglio ringraziare gli amici di eFarsa per questa possibilità e spero che una volta che la pandemia sia finita potremo trovarci tutti assieme per discutere di questo fenomeno e mettere giù una strategia a livello mondiale proprio per combattere il fenomeno delle fake news. Grazie ancora e spero che veniate espresso in Italia e venite a visitare il nostro bellissimo paese. Grazie a tutti. Eu estou deixando aqui embaixo o link do Bufalinet e também de mais 2 artigos que eles fizeram em parceria com a gente. Muito orgulho poder participar desse projeto italiano. Um abraço para o pessoal do Bufalinet. Visita lá. O segundo da nossa lista é o Snopes, que é o maior site de checagem de fatos do mundo. É de língua inglesa e ele surgiu mais ou menos em 1994, hein? Bem antes da internet surgir. Eles faziam esse trabalho já pela BBS, que era um sistema de rede aí anterior à internet. O casal David e Barbara Mickelson criou esse site que depois passou a se chamar Snopes e já averigou milhares e milhares de rumores, boatos e notícias. O trabalho deles é tão importante que várias agências de notícias do mundo todo usam as checagens do Snopes como referência, olha só. E o mais legal para nós é saber que algumas das publicações que eles fizeram usaram como fonte as nossas checagens lá do eFarsas, isso mesmo. Eu vou deixar uns links aqui embaixo de alguns trabalhos, de algumas checagens que eles fizeram com a nossa ajuda. Para acessar o Snopes é muito fácil, snopes.com. Agora temos um site brasileiro, o boatos.org, assim como o eFarsas, trabalha aqui no Brasil, tentando acabar com as fake news que circulam aí na internet. Ele nasceu em 2013, é o nosso irmão caçula, ele publica várias checagens diárias. Através de textos curtos e com bastante embasamento, o boatos.org, criado pelo jornalista e nosso amigo Edgar Matsuki, verifica notícias também do mundo da política. O Boatos também tem um canal no YouTube onde ele publica vídeos diários lá de checagens que ele faz. É muito legal, viu? A gente conversou com o Edgar lá do Boatos pela internet e ele mandou um vídeo aqui pra gente explicando um pouquinho da história do site e convidando você para conhecer o boatos.org. Opa, gente, tudo bem? Manda um abraço aí para os leitores do efarsas.com e para o meu amigo Gilmar Lopes, e vou falar um pouquinho para o Gilmar Lopes da criação do boatos.org. O boatos.org foi criado em junho de 2013, na verdade no dia 14, 15 de junho eu acabei registrando o domínio boatos.org, contratando uma hospedagem. Mas a história e a ideia da criação de um site para checar informações falsas na internet veio de um pouquinho antes. Na realidade, quando eu trabalhava como jornalista na editoria de tecnologia de veículos como o UOL e a IBC, eu acabei me deparando com um tema notícias falsas na internet, vi poucas fontes que desmentiam as informações falsas, uma delas inclusive o eFarsas do Gilmar Lopes. A ideia de criar um site de checagem veio junto com a vontade de experimentar jornalisticamente, criar um título diferente do padrão tradicional, que, por exemplo, em um veículo de comunicação dificilmente um editor iria deixar eu colocar, por exemplo, uma hashtag no título, experimentar dentro do texto, saber, aprender como administrar um site. O Boatos.org nasceu assim, como uma iniciativa despretensiosa, com a vontade de lidar com um tema que eu tinha achado interessante, mas que eu não tinha ideia o quão importante era. Quero terminar dando os parabéns para o meu colega Gilmar Lopes por manter há tanto tempo o eFarsas. Aliás, ele é um pioneiro no Brasil, ele tem o site há muito mais tempo do que eu, ele também é mais velho, mas tudo bem. E também falar que estamos juntos, tanto o boatos.org quanto o eFarsas, na luta contra as fake news. É isso aí, gente. Que Gilmar Mendes o quê? Tá louco? Uma curiosidade para vocês, quando a gente foi participar lá como especialistas na CPMI das fake news lá no Senado, o Edgar se confundiu e me chamou de Gilmar Mendes lá na frente de todo mundo. E a partir daí ele fica me provocando, sempre me chamando de Gilmar Mendes. Um abração, viu, Edgar? Abração e sucesso aí pro boatos.org. Excelente trabalho. E para quem quer saber se uma foto é verdadeira ou falsa, a gente já fez um vídeo aqui no canal mostrando algumas técnicas que a gente usa para identificar uma fotomontagem. Mas também tem um excelente Hoaxeye, criado pelo finlandês Jenny Alberg. O Hoaxeye
divide as suas publicações em fake, que são fotos comprovadamente editadas com a ajuda de Photoshop e esses editores de texto, como também de hoax, que são para ele fotos que são reais, mas estão fora de contexto. Inclusive o Jane, que é o fundador lá do Hoaxeye, ele já ajudou em várias publicações lá no eFarsas. A gente manda a foto para ele, que a gente está em dúvida, e ele faz algumas análises e vê se tem algum indício de fotomontagem ou se a foto é real ou não. Então vale muito a pena você conhecer lá o hoaxeye.com. Vai lá na aba About, que é sobre ele, que tem uma lista com vários links de outras pessoas que fazem trabalho semelhante ao Jane na internet, principalmente no Twitter. Tem um site muito legal, um blog, na verdade, bacana, espanhol, chamado La Mentira Está Ahí Fuera. É muito bacana, muito legal. Ele desmente coisas relacionadas à paranormalidade, a OVNI, e também tem muita foto lá que ele verifica se é verdadeira ou falsa. É um site de língua espanhola, como eu já falei, e foi criado há mais de uma década. O La Mentira procura verificar notícias que circulam em sua língua, além de verificar também outras publicações em outros idiomas. Eu conversei com o criador do La Mentira Está Ahí Fuera e ele nos mandou um vídeo sob anonimato. Ele está escondido atrás de um avatar e ficou bem legal o vídeo dele, dá uma olhada. Saludos a todos los seguidores de eFarsas y especialmente a su autor, Gilmar López. Enhorabuena por alcanzar la mayoría de edad desmontando bulos, 18 años ya. En La Mentira Está Ahí Fuera empecé algo más tarde, en 2009, hace 11 años. Lo que sí que había eran muchos sitios sobre conspiraciones y misterio, que ante la llegada del año 2012 estaban haciendo su agosto vendiendo mentiras y haciendo dinero con conferencias. Por eso empecé yo con La Mentira Está Ahí Fuera. Escribir en el blog me ha servido para hacer un montón de nuevos amigos y para aprender muchísimo. Un bulo se monta en 10 minutos, pero se necesitan al menos 10 horas para desmontarlo. Hace 10 años los blogs eran muy populares, ahora en cambio estamos en caída. La gente ya ha perdido el interés por leer. Es más cómodo que te lo cuenten todo en YouTube y que te muestren dibujitos. Mucho ánimo y a seguir otros 18 años más. Un abraço desde la nave de La Mentira Está Ahí Fuera. Hasta la vista! E por falar em sites de checagem de fatos de língua espanhola, eu recomendo para vocês o Maldita.es. Sem dúvida é um dos melhores sites de checagem de fatos que eu conheço. Criado em 2015 por um grupo de jornalistas, o Maldita é um dos mais importantes sites de checagem de fatos em espanhol. A seção que eu mais gosto é a chamada Maldita Ciência, onde eles publicam artigos sobre dados e descobertas científicas, além de desmentir algumas crenças que todos nós temos no nosso dia a dia. O endereço é muito fácil, maldita.es. E em sétimo lugar eu trago para vocês um blog que faz parte das minhas leituras diárias. É o blog italiano Attivissimo. Criado pelo jornalista Paolo Attivissimo, o blog reúne inúmeras publicações de checagens e reportagens feitas pelo Paolo, que inclusive já publicou 18 livros de ciência da computação e mais de 100 artigos para Le Science. Conversamos por vídeo com o Paolo e ele manda uma mensagem pra gente. Buongiorno ai lettori di efarsas.com. Sono Paolo Attivissimo, giornalista informatico e debunker svizzero. Ho creato la Bufalopedia presso www.bufalopedia.info nel 2014 per raccogliere le oltre 500 indagini di verifica che ho svolto su notizie diffuse dai giornali, dalla radio, dalla televisione e dai siti internet e per mostrare a tutti le regole, gli strumenti e le tecniche che uso per queste mie indagini da circa 20 anni. Si chiama Bufalopedia perché in italiano bufala è il nome delle notizie false o sbagliate. Le notizie false sono un problema e un pericolo in tutti i paesi del mondo e so che ce ne sono molte anche in Brasile. Ma è bello vedere che ci sono ovunque persone che lavorano e lottano per ridurre i danni causati da queste notizie false. Per capire se una notizia è falsa ci sono tanti strumenti molto sofisticati, anche informatici. Ma io consiglio a tutti di cominciare con 2 regole fondamentali e facili. La prima è che se una notizia tocca fortemente le nostre emozioni e conferma la nostra visione del mondo, dobbiamo essere più scettici che mai, perché forse qualcuno sta cercando di ingannarci usando i nostri preconcetti e pregiudizi. La seconda regola è che se abbiamo un dubbio su qualunque notizia, non dobbiamo condividerla sui social network. Questo interrompe la catena della diffusione della falsa notizia ed è come interrompere la catena dei contagi di una malattia. Funziona. Dalla Svizzera al Brasile, saluto i colleghi debunker di efarsas.com. Buon lavoro! Partindo para um site de checagem de fatos
turco. Eu apresento para vocês o Teyit. Eu não sei se é assim que fala. Teyit. De qualquer forma, eu não sei como se pronuncia, mas esse site foi criado em 2015 e tem o objetivo, assim como a gente tem feito aqui no E-Farsas, de tentar diminuir os erros jornalísticos e de checar as principais notícias que circulam pela rede. A equipe do Teyit é bem grande e composta por diversos jornalistas. O site foi criado como uma organização sem fins lucrativos e sobrevive graças a doações dos seus leitores. Ah, uma curiosidade, Teyit significa confirmação em turco. Eu dei uma olhada aqui no Google Translate. Seria muito bom se tivesse mais algum site em português que fizesse o trabalho de checagem de fatos, né? Pois tem vários, inclusive um de Portugal, que é o ótimo, excelente Polígrafo. Com publicações em um idioma que a gente conhece, o Polígrafo surgiu como uma alternativa em Portugal para checagem de fatos. A gente conversou com o diretor editorial da Polígrafo, o Fernando Esteves, que manda um recado aí pra gente. Olá, amigos do Brasil, o meu nome é Fernando Esteves. Eu sou diretor do Polígrafo, o primeiro jornal de fact-checking em Portugal. O Polígrafo foi criado em 2018, em ambiente de pré-campanha eleitoral. Desde então cobrimos 2 campanhas eleitorais com grande impacto na sociedade portuguesa. O nosso trabalho foi reconhecido com vários prémios. Em 2019 ganhámos 9 prémios, fomos considerados pelo Poynter Institute o projeto de fact-checking mais premiado do mundo durante esse período. Entramos agora numa segunda fase da nossa existência, que será dedicada a mais trabalhos com impacto na sociedade, nomeadamente trabalhos relacionados com a literacia mediática. Nós queremos ajudar as nossas crianças e os nossos jovens a compreenderem melhor o mundo que as circunda, nomeadamente em termos de redes sociais e discurso público por parte dos nossos agentes políticos. Nós temos uma grande inspiração nos jornais brasileiros de fact-checking. O Brasil tem uma grande tradição já na área do fact-checking, tem jornais de referência como a Lupa, como Aos Factos, já teve o Truco, tem outros projetos de fact-checking interessantes e o E-Farsas é obviamente um deles. Acompanhámo-lo desde o início e é para nós uma grande inspiração, quer pela seriedade dos seus conteúdos, quer também porque, enfim, é talvez o site mais divertido de fact-checking no mundo inteiro, diria eu. E para encerrar, eu quero apresentar para vocês um site indiano que também faz checagem de fatos, chamado BoomLive. Esse é um site indiano, como eu te falei, mas está disponível também em inglês, hindi e bengali. E ele checa fatos desde 2014. Ele é o primeiro site que faz esse tipo de trabalho lá na Índia. Então, conheça o trabalho aí do Boom, que não só checa fatos lá da Índia, como também de outras partes do mundo. Então esses foram alguns dos sites que eu mais uso, aí, que eu mais frequento, que eu mais acesso, de checagem de fatos pelo mundo. Você conhece algum? Manda pra gente aqui nos comentários que a gente pode fazer uma parte 2. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Visite lá também o e-farsas.com, que todo dia tem uma notícia desmentida ou confirmada pela gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.